se você realmente quer ser fluente. Jamais estude inglês. And I will introduce myself for you. My name is Jane Pedrosa. I am 39 years old. I was born in Caeté, Minas Gerais State. I have been living in São Paulo for 3 years. I'm 63 years old. Wow. Yeah! I need to speak English because my business, we usually receive investors. Last Friday I received 5 Germans. I live in Brasilia and my occupation there is a businessman. I work with supermarket or grocery store and real estate agency in Ceilândia. I have a company. We produce machines to welding automation. I got a degree in fashion designer. I changed my job nowadays for flight attendant, to be a flight attendant. Fala, Felipe, tô aqui na Feira Berlim, caminhando um pouco na chuva, um frio danado, mas mandando uma mensagem para você para te agradecer, porque tô conseguindo falar muito bem inglês e também sendo entendido muito bem. See you guys. Bye. Eu não sei se você acabou de chegar na imersão ou se você está desde o primeiro dia comigo. Seja qual for o caso, seja muito bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos. A grande verdade é que eu guardei o melhor para o final. Nessa última semana, eu vou te mostrar o passo a passo, claro e completo. Eu vou te mostrar o caminho exato das pedras para que qualquer adulto, incluindo você, consiga sair de onde está hoje e se tornar fluente em inglês. Eu não estou falando, presta atenção, eu não estou falando de estudar inglês, eu não estou falando de aprender inglês, eu não estou falando de saber inglês, não estou falando de tirar nota em sala de aula, conversar com um colega na sala de aula, conversar com um professor particular que você contratou, mas na hora de assistir um filme sem legenda no avião, mas na hora de assistir uma peça de teatro no exterior, todo mundo ri, você não ri. Na hora de ouvir uma música, todo mundo canta, você fica gagagagagagá. Na hora de conversar com um nativo, ou seja, na hora que você precisa do inglês mesmo, trava, gagueja, não consegue entender nada. Não. Fluência é conseguir abrir a boca e usar o inglês que você sabe para falar com quem você quer, na hora que você precisa, sem gaguejar, sem traduzir, sem travar. Meses ou anos depois que você já estudou, fluência é quando você consegue assistir uma peça de teatro, assistir um seriado, um filme, ouvir música e você consegue se emocionar, viver um momento, viver a experiência, porque você entende. Fluência é quando you can just open your mouth and speak English as quickly, easily and automatically as you can speak Portuguese. E é exatamente isso que eu vou te mostrar. Não importa a sua idade, importante isso, tá? Não importa a sua idade, se você tem 20, 30, 60 anos, não importa onde você mora hoje, no Brasil ou no exterior, se você é músico, programador, médico, empresário, servidor público, autônomo, se você é dentista, não importa a sua profissão, não importa de onde você veio, se você é homem ou se você é mulher, eu quero te provar que você é 100% capaz de viver o que eu estou falando aqui. Basta que você esteja decidido e que você use o método que eu vou te apresentar durante essa semana. E acredite, dá para chegar lá sem estudar gramática, sem regrinha, tabelinha, macetinho, joguinho, musiquinha. Essas coisas aí que você está cansado de saber não dão resultado nenhum. Então, se você acha que você está velho demais, perdeu o timing, perdeu a hora, já passou do tempo, tinha que ter morado fora, feito intercâmbio, estudado em escola americana, escola bilíngue, se você acha que você não leva jeito, não tem o dom para aprender inglês, você está num lugar certo. Fica comigo que até o final dessa semana eu vou te mostrar
exatamente como virá esse jogo. E aí talvez nesse momento você esteja se perguntando assim, Felipe, esse negócio não está parecendo bom demais para ser verdade? Dá uma olhadinha nesse vídeo e eu já volto com você. Ao invés de eu te responder, eu quero que algum dos meus alunos responda para você e eu já volto. Meu grande maior problema no inglês sempre foi achar que não era possível. E as escolas não saíam, a sensação que eu tinha é que eu sempre patinava. Acho que a melhor palavra é incapacidade. Você fica frustrada, se sentindo inútil e incapaz, infelizmente. A pessoa, quando ele se propõe a fazer algo, não só porque ele gosta, mas em prol de outros, parece que flui de uma forma muito maior, muito explosivo, sabe? E a gente sente que eu tô arrepiando, é sério. E eu senti de todo coração que você é verdadeiro, não tá aqui para brincar, cobra excelência, porque tem muita questão de eficiência e eficácia. Você conseguiu juntar essas duas coisas, que às vezes as pessoas entendem que é a mesma coisa. Não é. Você ser eficiente e ser eficaz é muito diferente. Ele conseguiu juntar essas duas coisas. Depois de eu ter feito alguns anos de cursos aí pela minha vida, depois de 1 ano e meio com o último curso que eu estava tentando, né, eu resolvi parar definitivamente, falar, não é isso que eu quero, não é a metodologia que está adequada para mim, eu tenho que buscar algo que realmente eu queira fazer, que realmente entenda o meu processo de aprendizado. E aí, de repente, eu acessei o YouTube e lá eu vi o Felipe fazendo uma propaganda no mês de fevereiro de uma semana de jornada de inglês. Eu falei assim, quer saber, eu vou tentar. Gostei da forma como ele apresentou a metodologia dele, gostei da forma como ele disse sobre o inglês e aquilo me pareceu possível. Foi aí depois desses 4 dias de fevereiro que minha vida mudou completamente para o inglês. E quando eu entrei no primeiro dia, eu falei, gente, é exatamente isso que eu estava procurando. Tem início, meio e fim, é um processo único, não tem igual. Pela forma como eu estou falando com vocês aqui, eu acho que dá para perceber que eu estou super entusiasmada, super acreditando. Estou com um projeto que estava há muitos anos parado e agora eu comecei a colocar em prática e estou vendo ele com uma projeção e com uma data de término. Então eu estou achando assim que tudo é possível mesmo, que a gente tem que se apegar, acreditar e dar uma oportunidade para essa metodologia que de fato faz diferença. Gente, eu te mostrei esses 2 vídeos, se você chegou desde o começo, você já viu 2 vídeos, porque antes de mais nada, eu acho importante estabelecer claro na sua mente que o que eu vou te mostrar ao longo dessa semana funciona e funciona com adultos como você. Funciona com pessoas de 20, 30, 40, 50, 60 anos, homens, mulheres, empresários, autônomos, enfim, se você é um ser humano com um cérebro, funciona com você também. E eu queria deixar isso claro desde o começo, por isso que eu já te mostrei esses 2 vídeos e vou te mostrar vários outros estudos de casos, vários. E além de vários outros estudos de casos, nós vamos entrar na ciência para entender claramente como esse método que eu chamo de jornada do inglês é capaz de produzir esses resultados que você viu e vai ver ao longo dessa semana, que aliás, deixa eu só, enquanto passava o vídeo eu já recebi da minha equipe um feedback, tem muitas dezenas de mensagens de pessoas desesperadas com os dias que passaram. Presta atenção no que eu vou te falar agora. O que eu vou te mostrar nessa semana vale mais que a imersão inteira. O que eu vou te mostrar nessa semana vale mais que cursos inteiros tradicionais de inglês, vários deles. Eu queria te fazer um pedido. Não se preocupa com o que passou. Eu prometo, eu estou falando ao vivo aqui em rede mundial, eu prometo que depois que passar essa semana eu te libero todas as aulas da imersão, todas. Manda no seu e-mail, manda onde você quiser. Eu te prometo. Mas eu preciso que você
se desapegue do que passou e fique 100% focado nessa semana. Eu não posso correr o risco de ter alguma coisa disputando sua atenção com o que eu vou mostrar para você nessa semana, porque essa semana sozinha vale a imersão inteira e essa semana sozinha é capaz de revolucionar o seu jeito de aprender inglês para sempre. Combinados? Estamos combinados? Gente, vamos lá então. English Your Life, 21 dias de imersão, o caminho exato para a sua fluência. Eu estava falando para você, vamos olhar vários outros estudos de caso para entender, e a ciência para entender como esse método que eu chamo de jornada do inglês é capaz de produzir esses resultados. E o pilar central de tudo isso é aquilo que eu, Felipe, batizei como Rapid Fire. E o Rapid Fire nada mais é do que reproduzir o cenário natural que produz fluência em Native Children. Reproduzir o cenário natural que desenvolve fluência em crianças nativas. Porque presta muita atenção. Só morar fora não resolve. Como assim? Trabalhar em academia não deixa ninguém com barriga de tanquinho. Ser cardiologista não faz com que uma pessoa não tenha infarto. Casar com um nutrólogo não te deixa com taxas metabólicas boas. Ser gerente de banco não faz de você rico. E definitivamente morar no exterior não é a solução. E outra coisa, nem sempre é possível morar no exterior. Então, qual é a base, qual é a origem disso tudo? A grande sacada, e já já eu vou te contar como é que eu cheguei nessa história, teve um dia que eu pensei em morar fora e não tinha condições, e aí eu falei assim, se eu não posso morar nos Estados Unidos para fazer intercâmbio, eu vou trazer os Estados Unidos para o Brasil, eu vou criar os Estados Unidos na minha vida, e eu vou te mostrar já já a origem dessa história e vou te mostrar como fazer isso. Então a grande sacada é recriar o mesmo cenário, o mesmo universo que uma criança nativa vive. E aí aqui está o que eu te disse, não adianta você simplesmente morar no exterior, as pessoas vão te tratar como adulto. E a base de tudo é começar essa reprodução da imersão tratando você como uma criança é tratada. Ou seja, comunicação que imita pais, desenhos e escola. Então, é recriar um cenário aonde o inglês que entra começa igual pais, desenhos e escola, ou seja, do jeito que eles falam, porque existe um padrão típico que pais, desenhos e escolas usam para se comunicar com criança, e é por causa disso que elas viram fluente. Se você for reparar, um pai, ele dá zoom nas palavras, ele fala, oi filha, você foi para a escola? Ele estica algumas palavras, ele dá zoom em algumas palavras, ele enfatiza a entonação de algumas palavras. Desenhos pegam algumas palavras a cada capítulo e eles dão volta naquelas palavras o desenho inteiro. Escola mistura esses dois. Esse jeito típico que pais, desenhos e escolas usam para se comunicar com criança é que produz a influência numa criança. Então não basta simplesmente você ir para o exterior se você não começa aqui, ó. Depois que você começa aqui, você vai gradativamente evoluindo até chegar num cenário que um adulto vive morando no exterior. Aí sim, assistindo CNN, assistindo seriado, Jimmy Fallon e o que você quiser. Beleza? Então, a grande sacada é recriar o mesmo cenário, o mesmo universo que uma criança nativa vive e fazer isso aonde você estiver. Em outras palavras, não presta atenção nessa frase. Não interessa sua idade ou onde você mora, eu vou te mostrar como, presta atenção na minha promessa, viajar no tempo e no espaço e viver a experiência de uma 4-year-old native child. Como é que é, Felipe?
Não interessa a sua idade ou onde você mora, eu vou te mostrar como viajar no tempo e no espaço e viver a mesma experiência que uma criança nativa de 3, 4 anos de idade, se estivesse morando nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, viveria ou vive. Eu vou te ensinar a fazer isso. Não interessa a sua idade e não interessa onde você more. Você vai viajar no tempo e no espaço e vai conseguir viver a mesma experiência. E isso vai fazer com que você se torne fluente. É isso aqui. Isso aqui é o resumo do Rapid Fire. É o resumo da metodologia que eu ensino. É o resumo, é o pilar de todos os resultados que você viu e vai ver. E é isso que faz você fluente. E você viu aqui que eu deixei a minha cola, né? Será esse negócio assim, cara? Tá bonito, tá bom demais para ser verdade. Eu, mais uma vez, prefiro que o Dr. Cris, um médico pediatra da minha filha, começou como meu aluno e aí futuramente, depois a minha esposa engravidou, a Isabela nasceu e ele, um dos melhores pediatras que eu conheço, inclusive, está se mudando para a Escócia. Vai fazer parte de um dos mais respeitados congressos de pediatras do mundo. Foi necessária a fluência no inglês que ele conquistou através desse método e eu quero que ele responda para você se isso daqui funciona ou não, se é bom demais para ser verdade ou não, e eu volto já já. Hoje eu me sinto tranquilo até mesmo para morar nos Estados Unidos, né? Se eu tivesse que morar nos Estados Unidos, eu conseguiria levar a vida tranquilamente lá. Cristiano, eu sou médico, tenho 42 anos, trabalho no HMIB e tenho um consultório particular também. Um pouco antes de conhecer o Felipe, eu estava fazendo um outro curso de inglês, mas eu sentia que eu não estava evoluindo. E eu fiquei mais confiante, assim, o vocabulário cresceu, né? Tem algumas expressões de inglês que não dá para traduzir ao pé da letra, né, para o português, a gente passa a saber. Então, eu viajei a primeira vez para os Estados Unidos em 2014, em abril de 2014, voltei em outubro de 2015 com uma confiança muito melhor, né? Então, assim, já conseguia estabelecer uma conversa bem melhor com as pessoas, me sentia mais seguro para perguntar as coisas no supermercado, num restaurante, coisa, sem se sentir que você, nossa, eu tô invadindo o país dos outros, né? Tem vergonha de perguntar isso, porque senão o pessoal vai, sei lá, parece um caipira e tal. Então me senti mais confiante, foi legal nesse sentido. E voltei uma terceira vez agora, esse ano, em fevereiro, que aí já foi muito melhor, né? Então, assim, o interessante é que eu ainda lembro de coisas que o Felipe fez com a gente na primeira ou na segunda aula. Então a gente sente que fica sedimentado realmente o método que ele faz, repetições e tudo, o ensino fica sedimentado. Então é legal porque assim, a gente guarda isso e serve para a vida. É muito interessante, que é o que a gente vê hoje em escolas de inglês que estão surgindo aí, começando a trabalhar essa metodologia, é uma coisa que ele já faz, né? Então é interessante por isso. Ele faz como acontece naturalmente no inglês. O bebê norte-americano, ele ouve até começar a falar. E é o que ele faz, ele satura o seu ouvido, satura, para depois você começar a falar sem medo, né? Eu atingi e eu vejo que, assim, hoje eu me sinto tranquilo até mesmo para morar nos Estados Unidos, né? Se eu tivesse que morar nos Estados Unidos, eu conseguiria levar a vida tranquilamente lá. Uma coisa interessante que eu consegui fazer depois de ter as aulas com ele foi de fazer ligações. Então, às vezes eu quero reservar um hotel lá, eu consigo ligar para o hotel e estabelecer uma conversa pelo telefone sem dificuldade. Eu lembro que a primeira vez, antes de fazer o curso, nossa, mas assim, o coração acelerava, aquela coisa, aquele medo de... Você prepara o que você vai falar, mas você não sabe o que você vai ouvir. Então, eu ficava meio travado e aí a pessoa falava, eu tentava repetir para ter certeza que era aquilo mesmo. E hoje não, eu consigo conversar no telefone tranquilo, com empresas, com hotéis, enfim, bem tranquilo. Eu acho que foi muito bom. Show de bola, gente!
Tá aí então, já, sei lá, 3, 4, 5, 6 respostas dos meus próprios alunos, se o que eu estou mostrando funciona ou não. Continuando, eu falei para você que a base, o pilar central dessa metodologia é o Rapid Fire e ele starts with the way parents, cartoons and schools use to communicate with children. Começa com, ele se desenvolve começando com a forma que pais, desenhos e escolas usam para se comunicar com as crianças. E, por exemplo, como é que uma criança aprende gramática? Se você parar para analisar a forma que uma criança aprende naturalmente, intuitivamente gramática, é a seguinte. Dentro de um espaço de tempo, varia de caso a caso, mas digamos que dentro de 12 meses, ela escuta uma quantidade, sei lá, 50 frases sobre ir. E essas frases têm um contexto e têm um gesto de alguém. Vamos, fomos, estamos indo, iremos, e ela vai escutando, e a cabeça dela vai registrando aquele negócio, vai guardando. E na verdade, não é ela que aprende gramática, o subconsciente dela, daqui a pouco eu vou te explicar melhor isso, o subconsciente dela pega tudo que foi armazenado e vai criando padrões. Ele começa a reparar que existe um padrão entre o verbo, a história, o tempo dela na linha e o gesto que foi usado pelo pai ou pela mãe. E juntando tudo isso, ele vai codificando padrões e a criança vai intuitivamente, de forma subconsciente ou inconsciente, ela vai pegando isso. Porque a verdade é que se você tentar analisar ou estudar gramática, você vai falhar. Se o que você aprende em inglês entrar por análise, por estudo, por regra, por tabela, a mesma tabela que foi usada para te ensinar vai te bloquear na hora de falar. Pegou o que eu falei? A mesma tabela que foi usada para te ensinar, na hora que você estiver soltando a frase, ela vai parar e falar, opa, deixa eu analisar se o que vai sair está correto de acordo com as minhas regras. E é daí que vem o famoso... Sabe aquela gaguejada que você dá na hora de falar? Você tem as palavras aqui na sua cabeça, você monta a frase, às vezes você traduz do português para o inglês, rola uma guerra na sua cabeça, um gasto de energia gigantesco, dá um blackout no seu corpo inteiro, de tanta energia que está sendo requerida aqui, e aí você consegue traduzir, na hora que vai sair a frase... São essas tabelas e regras que você usou para aprender, que estão pedindo para analisar, é mais ou menos assim, o avião vai sair, a torre fala, opa, peraí, só um pouquinho que eu tenho que analisar se o avião está certo, aí, o avião tem que parar. Então, aí eu vou pedir para o meu produtor dar um zoom aqui, eu quero que você grave no fundo do seu coração essa frase aqui, ó. É isso mesmo. Se você realmente quer ser fluente, jamais estude inglês. Essa foi boa, hein, John? Quem tá ao vivo no Insta aí vai cair já já a transmissão. John, guarda essa frase aí que eu gostei dela demais. Eu tava montando aqui, essa frase veio. Se você realmente quer ser fluente, jamais estude inglês. Como assim? Agora, produtor, dá uma frase no contraste, dá um foco no contraste. Se você realmente quer ser fluente, se relacione com ideias, histórias, mensagens, parágrafos em inglês. A verdade é que uma criança que desenvolve fluência nunca, deixa eu só explicar uma coisa, nunca que eu digo,
antes dela entrar na escola, mas quando ela entra na escola, ela já é fluente. Então, falando do processo de desenvolvimento de fluência de uma criança, que é a base do processo de desenvolvimento de fluência de um ser humano. Felipe, será que funciona com adulto? Já te mostrei, nem sei, já foram 7 ou 10 estudos de caso, e vou te mostrar mais vários outros, todos deles adultos, provando que isso aqui funciona com adulto. Todo o processo de desenvolvimento de fluência. Então, antes dela entrar na escola, ela nunca estuda língua. Ela nunca foca na língua. O foco é 100% nas histórias, na mensagem que está sendo conversada, numa ideia que está sendo transmitida. O foco é sempre em frases, parágrafos, nunca é palavrinha, regrinha, nunca tem estudo. Eu vou repetir, se você estudar inglês, você vai destruir a sua fluência. Você não pode estudar inglês se você quer ser fluente. Você tem que se relacionar com mensagens, ideias, parágrafos, frases em inglês. É um outro pilar do Rapid Fire. Beleza? Segundo motivo pelo qual esse método funciona é o tema da aula de hoje. Esse método ativa uma chave biológica do seu cérebro e sem que esta chave seja ativada, mark my words, anote as minhas palavras, sem essa chave ativada é impossível que você se torne fluente. E na verdade, você vai entender por que até hoje você não consegue falar inglês. Porque essa chave não foi ativada. E hoje eu vou te mostrar exatamente como ativar esta chave. Beleza? E eu quero rapidinho passar com você o cronograma da nossa semana. Pode dar um foco aqui para nós, produtor, diretor, cineasta, Peter Lelmas. Cronograma da nossa semana da fluência. Hoje, parte número 1, o segredo por trás do método. Quarta-feira, a partir das 20 horas, o melhor método do mundo. Sexta-feira, a partir das 20 horas, como é uma aula de inglês que produz fluência. Lembro você, domingo, meia-noite, tudo sai do ar. Não tem choro e não tem vela. E aí, um lembrete que eu botei aqui para te dar uma metáfora dessa semana. Digamos que a sua jornada rumo à fluência seja o equivalente a uma maratona. E ela é muito mais parecida com uma maratona do que com um sprint que Usain Bolt, lá dos 100, 200, 400 metros, corria. A jornada rumo à fluência é muito mais uma maratona do que uma corrida de sprint de 100 metros. Se a gente fizer essa analogia, a primeira coisa, se eu vou correr uma maratona, vamos botar de 42 quilômetros, é a minha jornada rumo à fluência em inglês. Eu faço para você uma pergunta. Adianta eu ter o melhor tênis, o melhor coach, o melhor treinamento do mundo, se eu usar a rota errada, se na hora de eu começar a correr, eu pegar a rota errada? Não. Adianta eu ter o melhor condicionamento físico, o melhor programa de treinamento, o melhor tênis, a melhor roupa. Se eu pegar a rota certa, mas no meio da rota certa teve um desabamento de terra e não tem como prosseguir aquele caminho, acabou de se tornar inútil. Então, aonde eu quero chegar com isso? O primeiro passo de uma jornada séria rumo à fluência, eu não estou falando de estudar, aprender, saber, tirar nota na prova, conversar com um colega na sala de aula, conversar com o professor particular. Eu estou falando de você resolver o seu problema. Resolver. Eu estou falando com gente que não tem mais tempo para perder e precisa ser fluente em inglês. O primeiro passo dessa abordagem séria é: qual a rota certa, a melhor rota e
que não esteja interrompida no caminho. O que significa isso? Que eu não vou desistir no meio do caminho. Porque hoje o que a gente mais tem são pessoas que colecionam matrículas canceladas, colecionam prejuízos de escola de inglês porque começou e não terminou. Então a primeira coisa é: qual o caminho certo que vai me levar até o fim, a melhor rota. Depois que e esse é o tema da aula de hoje. O tema da aula de hoje é a melhor, ou melhor dizendo, não o tema, mas nessa analogia, a aula de hoje é qual a melhor rota e que vai me levar até o fim da jornada. Depois que isso foi estabelecido, aí sim se torna absurdamente importante que eu tenha o melhor coach, o melhor tênis, a melhor roupa, o melhor programa de treinamento e o melhor condicionamento. Por quê? Agora eu sei, eu tenho certeza que eu estou na melhor rota e eu vou chegar no final. Agora sim eu quero saber o melhor, mais eficaz e mais rápido jeito de chegar no final dessa jornada. É o tema de quarta-feira, o melhor método do mundo. E sexta-feira? Sexta-feira seria o equivalente ao quê? Vamos correr? Ou seja, primeiro, qual é a melhor rota e certeza que eu vou chegar até o fim da maratona nessa rota? Beleza. Quarta-feira, melhor jeito, mais rápido, mais eficaz, o melhor programa de treinamento para eu chegar ao final, já que eu sei que eu vou chegar, como é que eu chego lá mais rápido que todo mundo? Aí sim. E sexta-feira, vamos para a prática, vamos correr. Uma aula de inglês que produz fluência. Aliás, sexta-feira eu vou te mostrar um pedaço de um vídeo 100% em inglês britânico e você vai sair entendendo tudo. Tudo, tudo, tudo. Beleza? Ok? Pegou? Deu para entender? E nesse momento eu preciso ter um papo reto com você. Seguinte, o que eu vou te mostrar essa semana não é mais do mesmo. Não é rápido, não é convencional, não é o que você está acostumado a ver por aí. Então, com todo o carinho, respeito que eu tenho por você, se você está com pressa, se você não cansou de bater cabeça, se você ainda se contenta com mais do mesmo, aqui não é o melhor lugar do mundo para você. Talvez não vai ser aquilo que você está procurando. Aqui é para quem cansou de perder tempo ou não tem mais tempo a perder e precisa resolver esse problema. Precisa falar inglês de uma vez por todas. Quem sabe terminar esse ano falando inglês. Então, dentro disso, caso você aceite o meu desafio, e eu queria até te fazer uma pergunta. Será que se o que você... Ó minha pergunta. Será que se aquilo que você conhece funcionasse, será que você estaria aqui me assistindo? Será que mais do mesmo resolve o seu problema? E caso você aceite o meu desafio, você já chegou até aqui, provavelmente porque aquilo que você conhece não funcionou. Se você já está aqui, eu queria te fazer um convite, um desafio. Fica comigo até o final da aula de hoje. Se no final da aula de hoje você não tiver convencido que valeu a pena, tipo assim, esquece o tempo, fecha todas as janelas, coloca seu celular no modo avião, bota a criança para dormir, enfim, caso você não esteja ao vivo, né? Se estiver ao vivo, continua aqui comigo da forma que você puder. Agora, se possível, elimina todas as distrações, coloca teu celular no modo avião, entra comigo de verdade. Você está querendo resolver esse problema ou não? Se você está e você chegou até aqui, entra de verdade, tira todas as distrações, foca com tudo, fica comigo até o fim dessa primeira aula. E se você
não chegar no final da primeira aula convencido que valeu a pena ter feito isso, nunca mais você me escuta. Simples assim. Se você aceitar, eu faço para você esse convite agora. Foco total. Esquece o tempo, esquece duração. Isso aqui é uma proposta diferente. É para resolver o seu problema. Beleza? Aqueles que toparem, continuemos nossa jornada. Pergunta muito importante. De onde vem tudo isso que eu estou te mostrando? E talvez, eu não sei qual das duas é mais importante. De onde vem ou por que eu estou aqui te ensinando isso? Por que, Felipe? De onde veio isso? Basicamente, eu era mais ou menos igual você. Eu tinha estudado inglês, mas eu não conseguia entender um filme, uma música, um seriado. Falar com nativo, então, esquece. Aos 21 anos de idade, dia 28 de novembro de 2003, eu sofro um acidente de carro. E naquele acidente eu vivi a minha primeira experiência espiritual. Primeira experiência espiritual que eu tive na minha vida. E ali a minha vida deu uma guinada para um rumo completamente diferente. Eu conheci, eu descobri a razão da minha existência, eu descobri a minha missão, meu propósito de vida. E 2 anos mais ou menos depois, lá para 2005, não lembro exatamente quando, eu descubro, na verdade, se eu não me engano, foi em janeiro de 2006. 2 anos, o acidente foi em 28 de novembro de 2003. 2 anos e 2 meses depois, eu descubro que fluência em inglês fazia parte da minha missão de vida. Baseado nisso, eu volto para as escolas para continuar estudando inglês. E aquela, não sei se você estuda, já estudou, a escola tradicional a gente aprende, evolui, melhora, mas é um rame-rame que não resolve o negócio. Eu continuava sem conseguir ver filme, seriado, ouvir música, eu continuava sem o meu problema resolvido. Fluência não existia. Como fluência era parte da minha missão de vida, eu precisava resolver esse problema. E eu comecei, eu falei, cara, eu preciso achar alguma coisa que funcione. Eu preciso achar alguma coisa que dê resultado. Fui fuçar aonde? Na internet. Internet é uma bênção, é um oceano, né? Um mundo de informação gratuita, só que ao mesmo tempo desorganizada. Não tem uma sequência lógica, não tem um passo a passo, não tem um cronograma para você seguir. Então, eu acho que a melhor forma de eu dizer isso seria, eu aumentei a experiência da escola. Eu aprendia mais, eu tinha mais sensação de evolução, mas eu continuava mais perdido e continuava mais ainda sem o meu problema resolvido e a fluência parecia mais distante ainda. E aí, eu já tentei lembrar, mas eu não consigo como e quando foi o dia que eu esbarrei num curso online. Eu não consigo me lembrar exatamente o primeiro contato que eu tive com aquele curso online. Eu sei que eu vi ali uma proposta diferente de tudo que eu já tinha conhecido. E, resumindo a história, eu dei ali talvez um dos passos de fé, aquela coisa que você fala assim, cara, eu vou tentar, mais importantes da minha vida. E eu pulei para dentro, quando eu fui ver, eu comprei o curso, mergulhei, entrei, eu falei, cara, eu acho que esse negócio vai resolver minha vida, vai resolver meu problema. Entrei e mergulhei. 7 meses depois, meu inglês estava radicalmente diferente. Eu falei, é hora de botar esse negócio para jogo. Vamos testar se esse negócio funciona ou não. Chamei um amigo meu, vamos para os Estados Unidos, o Rafael. Novembro de 2011, entramos no avião, 12 dias no exterior, Flórida e Nova York. Meu inglês passou por todos os testes que você possa imaginar, inclusive no final da viagem, lá em Nova York, indo de Manhattan para New Jersey, para o Outlet. No meio do caminho, um mexicano numa Blazer antiga, para-choque de ferro. O cara passando, dirigindo, ele viu
agência de banco e ele lembrou que ele tinha que fazer uma transferência. Ele parou o carro no meio da rua, engatou a ré e começou a andar para trás. Aí eu tava num Toyota Camry, muito comum de alugar nos Estados Unidos. Eu buzinei, ele não... Pum, catou, acabou. O carro parecia... Esses carros novos parecem de isopor. Acabou com o... Gente, o nome daquele negócio. Com o motor do carro, com o capô do carro. Tivemos que voltar para a locadora, polícia, depoimento. E o meu inglês passou por tudo. Eu conversei sem travar, conversei sem traduzir. Fui completamente compreendido. Compreendi tudo que aconteceu. Enfim, eu falei, o negócio funcionou. Voltamos para o Brasil. Continuei minha vida, eu era funcionário público nessa época, continuou minha vida. E aí, lá na igreja, o Pablo é um chefe de cozinha que tinha morado nos Estados Unidos, voltou para o Brasil, mas eu nunca tinha visto ele, fui conhecer ele depois dessa viagem na igreja. E o Pablo viu meu inglês, ele estava participando de um processo seletivo para tentar ser professor daquela que talvez seja a mais respeitada, renomada escola de inglês do Brasil, que tem um dos processos seletivos mais exigentes do Brasil. E o Pablo me chamou, e na época, a minha esposa está aqui do meu lado, na época a gente namorava, e eu virei para ela e falei, ela falou, e aí, você vai? Eu falei, de jeito nenhum, tá doido? Ela, por quê? Eu falei, tá doido? Primeiro, o processo seletivo já começou. Segundo, todo mundo que está lá ou é nativo ou morou no exterior. Que chance que eu tenho? Tá doido? Vou de jeito nenhum. E ela, sempre um instrumento de força na minha vida, falou, vai, meu filho, vai, você é o melhor, vai que você vai arrebentar. Seu inglês está top, você ama ensinar, você é o melhor professor que eu já vi na minha vida, vai. Eu fui, falei, Pablo, me bota lá meu nome lá que eu vou. Me chamaram, cheguei de paraquedas no meio do processo seletivo e não é que eu fui o primeiro selecionado. E não é que eu fui o primeiro a entrar em sala de aula. E resumindo a história, entrei, passei alguns meses lá, graças a Deus tive resultados maravilhosos, muitos elogios, muitas recomendações. Só que eu comecei a reparar uma coisa. Os meus alunos não falavam inglês. Não falavam inglês, ninguém falava inglês. No final da aula, vinha me procurar para conversar, ninguém falava inglês. E aquele negócio foi me incomodando, até chegar num ponto que eu não aguentava mais, pedi demissão e comecei o meu próprio trabalho particular. Porque o que acontece? Aquele curso online que eu tinha descoberto, eu sabia que do jeito que ele era, ele funcionou para mim naquela época, porque eu era solteiro, morava na casa da minha mãe, era funcionário público, eu tinha uma flexibilidade de tempo muito grande para estudar. Mas eu sabia, no fundo eu sabia, que se eu entregasse aquele mesmo programa para qualquer adulto, um adulto, sei lá, pai de família, que tem uma agenda um pouco mais corrida, não ia funcionar porque ele não ia ter a mesma disponibilidade e não ia ter a mesma paciência que eu tive com aquele projeto. E eu sabia que ele precisava de algumas adaptações. Então eu peguei aquele programa que eu tinha descoberto, que tinha mudado a minha vida, complementei ele, peguei o de melhor que eu tinha da minha própria vida de estudo, peguei o melhor que eu tinha aprendido como professor e comecei a trabalhar com 2 alunos particulares. De 2 foi para 4, de 4 foi para 8, de 8 foi para 12 e quando eu fui ver eu tinha 131 alunos. Sem um centavo de propaganda, de publicidade, nada, só no boca a boca. 131 alunos absurdamente satisfeitos. 131 alunos, sangue no olho, brilhava com as minhas aulas. E eu voltava para casa todo dia muito feliz e muito triste. Todo dia eu chegava em casa e conversava com essa mulher que está aqui do meu lado e falava, cara, eu estou muito feliz porque todo dia eu escutava um aluno meu falar para mim, Felipe, você é tudo que eu procurava. Graças a Deus que eu te encontrei, finalmente eu estou conseguindo falar inglês. Todo dia eu escutava isso e isso me deixava muito feliz. Mas eu voltava para casa triste porque eu falava para minha esposa, amor, Deus me deu um tesouro e eu preciso... Gente, olha dentro do meu olho e veja se tem 1% de dúvida no que eu vou falar.
eu falava para ela, eu preciso arrumar um jeito. Deus me deu um tesouro, eu tenho que apresentar esse negócio para mais pessoas. Isso me consumia e me consome até hoje. E aí, Deus é maravilhoso. Alguns alunos meus, mesmo a aula sendo na casa do cara, no condomínio do cara, no trabalho do cara, ele faltava aula. Porque a verdade é que presencial não funciona para adulto, funciona para adolescente, que ele vai para aula terça e quinta, segunda, quarta e sexta, chega em casa, faz o dever, ele fica em casa o resto do dia, faz o dever, passa o tempo inteiro assistindo seriado, música, não sei o quê, quando vai ver tá fluente. Mas adulto, presencial não funciona, nem se for na casa do cara, nem se for no condomínio dele, nem se for no trabalho dele. Pergunta como é que eu sei disso? Passei alguns anos fazendo isso. E aí eu tive uma ideia que mal sabia eu ia mudar a história da minha vida. Eu comecei a gravar as minhas aulas e os meus áudios, que meus áudios são marca registrada do meu trabalho, que é o listening, você vai entender melhor ao longo dessa semana. E comecei a subir esse negócio para o Google Drive e compartilhar com a turma inteira para o pessoal poder assistir quando eles quisessem e na hora que eles quisessem, estando presente na aula ou não. E mal sabia eu que ali estava nascendo a jornada do inglês e o resultado daquela experiência foi tão fenomenal que eu cheguei à conclusão categórica que esse método, num programa online, aliado a mentoria, acompanhamento e relacionamento, porque somos seres humanos. Só o online sozinho não funciona. Só o presencial também não funciona, no longo prazo não funciona para um adulto. E sem querer eu descobri uma combinação bombástica. Um programa online de videoaulas que usam esse método, áudios que usam esse método, aliado à mentoria, acompanhamento e relacionamento. Ali nascia a jornada do inglês e foi assim que eu vim parar aqui na sua frente hoje. Foi assim que eu vim parar aqui falando para você e é por isso que eu estou te ensinando, porque eu sou consumido, literalmente, olha no meu olho, eu sou consumido por um desejo de compartilhar com as pessoas, compartilhar com você um tesouro que eu acredito que Deus me deu a honra de encontrar e de organizar, que é esse método. Beleza? Ok? Então vamos lá? Bem direto ao ponto. Parte 1. O segredo por trás do método. A chave biológica da fluência. Referências, produtor, referências científicas, Dr. Simon Sinek, psicólogo, e economista Daniel Kahneman, U-N-H-E-A-M-A-N. Daniel Kahneman, depois digita se você quiser procurar Daniel K. Nobel da Economia. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Economia por causa dessa teoria aqui. E eu deixei também aqui uma cola para você comentar aqui embaixo, ao longo da aula, se você concorda, se você discorda, se você gostou, se você não gostou, fez sentido para você, não fez sentido, comenta. Eu quero saber sua opinião. Aliás, eu leio todos os comentários. Eu, pessoalmente, leio. Nem sempre eu tenho tempo de responder. Nem sempre eu consigo responder, mas eu leio todos. E essa semana eu vou fazer o maior esforço do mundo para responder o máximo possível. Então, comenta aqui embaixo, principalmente na página onde nós estamos. Então, qual é a base desta teoria que ganhou o Prêmio Nobel da Economia? O nosso cérebro é dividido em 3 seções, sendo que essas duas aqui de fora, essas duas aqui, ó, resumidamente são chamadas de neocórtex. E essa região daqui de dentro é chamada de sistema límbico. Tá, beleza, Felipe. Massa. E aí, o que isso tem a ver com a minha fluência? Tudo! Tudo! Como assim? Simples, porém complexo, porém simples. Todo tipo de análise
de informação do seu cérebro é feito no neocórtex. Em outras palavras, enquanto eu converso com você, quem está decodificando o que eu falo é o neocórtex. Quando você vai numa concessionária de carro, quanto custa esse carro? Quantos quilômetros que ele faz por litro? Quanto que cabe no porta-mala? Quantas pessoas que cabem dentro desse carro? Todo tipo de processamento de informação cerebral acontece no neocórtex. Quando você vai numa escola de inglês, quantas horas tem o curso? Quanto custa a mensalidade? Quanto custa a matrícula? Quanto custa o material? Quantas horas por semana? Quantas pessoas tem dentro de uma sala de aula? Em quanto tempo eu termino esse curso? Todo tipo de processamento de informação, inclusive processamento de benefícios, custo-benefício, tudo isso é feito no neocórtex, que é essa parte maior do cérebro. Tudo que eu acabei de falar acontece aqui. Beleza. Tá, e o que isso tem a ver com a minha fluência? O que tem a ver com a sua fluência, isso tem a ver com a sua fluência é o seguinte. A parte maior do seu cérebro que faz todo o processamento de informação não manda em nada no seu comportamento e na sua motivação. Eu vou repetir. A parte do seu cérebro que processa todas as informações não tem nenhuma influência na sua motivação e no seu comportamento. E para você ser fluente, você precisa de motivação e comportamento. Quem manda na motivação e no comportamento humano? Quem é o CEO, o presidente in charge, o presidente no comando da motivação e do comportamento humano? Sistema límbico. E o sistema límbico é surdo, cego, mudo, homem das cavernas. O sistema límbico é homem das cavernas. O sistema límbico não entende nada de número, não entende português, não entende inglês, ele não entende nada de informação. O sistema límbico só entende uma coisa. Por quê? Em outras palavras, vamos traduzir isso em miúdos. Você tem uma série de argumentos racionais processados pelo seu neocórtex, pelos quais você precisa ser fluente. O grande problema é que quem manda no seu comportamento não quer saber de nada disso. Quem manda no seu comportamento quer saber o seguinte: por que eu devo me dar o trabalho de orientar sua motivação e comportamento para ser fluente? Ele quer saber a causa, ele quer saber o porquê e, mais especificamente, ele quer saber como esse projeto se relaciona com a sua missão de vida, com o seu sonho. Em outras palavras, o límbico, como presidente do seu comportamento e motivação, quando chega um projeto na frente dele, que exige disciplina, esforço, dedicação, antes dele abrir o projeto, ele pergunta assim: por quê? E se não vier o porquê, ele já rejeita de cara. E é por isso que essa é a primeira grande falha da abordagem tradicional. Toda abordagem tradicional fala com a parte do cérebro que não decide. É como
apresentar o melhor projeto do mundo, olha aqui, dá um foco aqui em mim. A forma simplificada de você entender isso é mais ou menos o seguinte: eu preparo a melhor apresentação do mundo para reformar um condomínio e eu apresento ela para o porteiro. Nada de errado com o porteiro, nada de errado com ser porteiro. Mas qual o poder de decisão que o porteiro tem sobre o projeto de reforma? Zero. Depois que o síndico límbico aprovar o projeto de reforma, é bom o porteiro gostar? É, porque eles vão me ajudar. Adianta o porteiro gostar se o síndico límbico reprovar? Não adianta. E a primeira grande falha da abordagem tradicional é que ninguém fala disso. A base número 1 de um projeto sério de fluência. Por que você quer ser fluente? Como é que a fluência vai mudar a sua vida? Quais os seus sonhos serão viabilizados ou acelerados, adiantados com a fluência em inglês? Porque se você não souber a resposta dessa pergunta, você não vai ser fluente. E é por esse motivo que, mesmo você sabendo neocórtex, estou cansado de saber neocórtex, eu estou careca de saber os benefícios de ser fluente em inglês, neocórtex, mas eu não consigo terminar um curso de inglês, eu não consigo falar inglês, límbico. É por isso que mulher às vezes sai de casa e fala assim: eu não posso gastar, 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 e volta com 3 sacolas de sapato. Porque a loja mexeu com o seu límbico. É por isso que o homem passa horas analisando qual carro que ele vai comprar e ele chega à conclusão que pelo custo-benefício, o melhor é esse. E no final das contas ele joga os 3 fora e compra o outro. Porque carro para o homem mexe muito com o límbico. E com outra coisa que eu vou te mostrar aqui na frente, que é a segunda chave biológica. Mas é por esse motivo que existe uma certa incoerência entre o que eu sei. Por exemplo, eu sei que eu não posso comer tal coisa, mas eu como. Existe uma incoerência entre a razão, as pessoas falam, né, razão e emoção. O que eu estou falando aqui é uma incoerência entre razão, entre o que eu sei no meu neocórtex e aquilo que o meu límbico me manda fazer. E a primeira grande falha da abordagem tradicional é não falar sobre isso. E eu quero fechar essa página deixando isso aqui claro para você. Ó. O límbico, que é o CEO, o presidente da motivação, do comportamento e do esforço humano, ele precisa autorizar um projeto de longo prazo. E ele só autoriza se disserem para ele por que você quer isso. Límbico não entende dados, não entende linguagem, só entende causa, sonho, missão. E para, na verdade, te ajudar, deixa eu adiantar esse ponto aqui, ó. Hoje, no final da aula, nós vamos liberar uma atividade que eu mesmo criei para te ensinar e ativar o seu límbico. E o primeiro motivo de todos os resultados que você já viu e ainda vai ver dos estudos de caso dos meus alunos ao longo dessa semana, o primeiro motivo é porque todos eles tiveram o límbico ativado. Não fui eu que fiz isso, que eu não posso ativar o límbico de ninguém. Eu dei para eles um instrumento para você entrar dentro de você
e ativar o seu límbico. Então, essa atividade, que é a primeira coisa da sua fluência, vai estar disponível a partir do final da aula de hoje. Beleza? Então, diretor, me ajuda. Esse método funciona porque ele começa falando com quem manda no seu comportamento, na sua motivação. A grande verdade, a grande sacada, segura essa frase, ó. Você não quer estudar, você não quer aprender, você não quer saber inglês e você não quer nem mesmo falar. O que você realmente quer é o sonho escondido atrás da fluência. Você não quer aprender inglês, você não quer saber inglês, você não quer nem falar inglês. Querer de verdade? Não. Você fala assim, nossa, eu preciso falar inglês. Na verdade, não. Eu preciso conquistar um sonho que depende da fluência no inglês. E sem encontrar esse sonho, você vai continuar começando e parando, começando e parando, começando e parando, começando e parando. Você vai continuar batendo cabeça e andando em círculos. E aí eu queria... Olha só essa frase. Essa frase não é esse ponto. Se você quer ser fluente de verdade, você precisa encontrar quais são os sonhos que dependem da sua fluência. E aí, para você ver como é que eu sou sério com o meu trabalho, olha no meu olho. Se você disser para mim que não tem sonho pessoal que depende de fluência em inglês, fecha essa janela agora, não volta nunca mais e nunca mais perca 1 minuto da sua vida assistindo nenhum vídeo sobre inglês. Se você não tem sonhos pessoais de vida que dependem de fluência em inglês, e se você não encontrar esses sonhos, fluência não vai acontecer. É por isso que tem tanta escola de inglês e ninguém fala inglês. É por isso que os meus alunos têm tanto resultado. Começa aqui, ó. O segredo número 1 está aqui. E eu queria te fazer um pedido. Faz sentido o que eu estou falando? Ou não? Como é que está soando dentro da sua cabeça essa informação? Comenta aqui embaixo. De preferência na página. Comenta aqui embaixo o que você até aqui está fazendo sentido, não está? Você já sabe qual é o seu sonho que precisa da fluência no inglês? Fala ele aqui embaixo para mim, deixa eu saber, eu quero saber. Beleza? Eita, nós, essa daqui é de lascar. Chave biológica número 2, autoimagem. Segundo desastre da abordagem tradicional, segundo motivo pelo qual nunca teve tanta escola de inglês no Brasil e no mundo e o número de fluentes não cresce, é porque você nunca conseguirá ir além das suas crenças e convicções. E a grande verdade é que a maioria de nós, por experiências negativas que tivemos ao longo da nossa vida, desenvolvemos uma certeza de que inglês é difícil, distante, inalcançável. Fluência em inglês, sabe aquele sentimento que você tem de que fluência em inglês é para um grupinho de pessoas? Sabe aquela convicção que eu falei no começo de que para ser fluente eu tinha que ter feito intercâmbio, morado no exterior, estudado em escola bilíngue, eu tinha que ser mais novo, mais velho, eu tinha que ter mais tempo, menos tempo, eu tinha que ser homem ou mulher, eu tinha que ter uma outra profissão. Sabe
Aquela convicção que fluência não é para mim. Não, esse negócio de inglês não entra na minha cabeça, cara. Olha para mim, eu sei que você tem certeza que isso é verdade, e é verdade porque é a sua verdade, e eu respeito ela. Mas eu quero que você entenda que ela é uma verdade construída por uma experiência negativa oriunda de um método falido. Não é a verdade absoluta. É a sua verdade e eu respeito ela. Mas é possível mudar isso. Porém, a segunda chave biológica é a seguinte: se eu não mudo isso primeiro, qualquer empreendimento de estudo de inglês é inútil no longo prazo. Inútil. Você pode começar, mas se as suas certezas e convicções limitantes negativas não forem trocadas, elas vão jogar um laço e vão puxar você de volta. Quantas vezes você já começou o curso de inglês e parou? Quantas vezes você já começou a emagrecer e parou? Quantas vezes você começou a ganhar dinheiro e parou? Quantas vezes você começou a progredir numa área e parou? Se nossas certezas e convicções a respeito de uma coisa são negativas e eu começo a crescer naquilo ali, a minha certeza joga um laço e me puxa de volta, porque a certeza se cumpre, senão a gente fica esquizofrênico. Se a gente vive uma coisa contrária à minha certeza, eu viro esquizofrênico, eu tenho um tilt na cabeça. Como é que a certeza faz? Ela sabota o progresso, porque a certeza tem que se provar. O que eu preciso fazer? Trocar, trabalhar, ressignificar, reprogramar as crenças, certezas, convicções negativas que eu tenho a respeito de inglês. E eu vou frisar mais uma vez categoricamente. O segundo motivo que nunca teve tanta escola de inglês e ninguém fala inglês é isso aqui, ó. Ninguém fala disso. Ninguém fala disso aqui. Isso aqui é base de fluência. Por causa... Deixa eu passar os outros pontos, depois eu paro aqui um pouquinho. No longo prazo, é inútil estudar inglês sem trabalhar e consertar as crenças. Acabei de falar sobre isso. É por isso que a gente sabota. É por isso que inglês fica preso. E eu quero que você tenha essa clareza. O medo, a insegurança e as convicções negativas são seu inimigo número 2 da fluência. O primeiro é um límbico não ativado. O segundo maior inimigo da sua fluência é isso aqui. Medo, insegurança, certezas erradas. Não é o inglês que você não sabe. É o medo de errar. É o medo de passar vergonha. É a insegurança de ser reprovado ou não ser compreendido por um nativo. Piora, atrapalha muito mais do que o inglês que você não sabe. Muito mais. E aqui está o segundo motivo da falência do sistema tradicional. Quer dizer, né, o sistema é bilionário. Os alunos, a fluência dos alunos é que fica falida. A segunda grande falha da abordagem tradicional: quais pensamentos e falas você tem sobre o inglês? Acabei de citar vários aqui, né? Fluência é para quem morou fora, é para quem fez intercâmbio, é para quem estudou em escola americana, bilíngue, é para quem é mais novo, é para quem é mais velho, é para quem é homem, é para quem é mulher, é para quem tem a mentalidade mais analítica, fez engenharia. É uma lista enorme, mas tudo se resume a um sentimento profundo de que fluência não é para mim, que eu não tenho o dom, ou eu passei da hora e perdi a chance que eu tinha de ser fluente. Mas enquanto você estuda inglês, essa convicção lá no fundo fica falando: não adianta, não é para você. E eu queria que você pensasse um pouquinho. As coisas que você fala sobre inglês é difícil demais. Não entra na minha cabeça. As coisas que saem da sua boca revelam as convicções que você tem sobre o inglês. E tudo isso se deve... Qual a base científica disso? Reticular Activating System. O que significa isso? A quantidade de informação que o teu cérebro recebe é gigantesca.
e ele tem um mecanismo de defesa. Ele bloqueia a maior parte delas. E ele só deixa passar um pouquinho. E adivinha qual é o pouquinho que o seu cérebro aceita entrar? Aquilo que está alinhado com a sua crença. Aquilo que está alinhado com as suas certezas. Por isso, não sei se você está entendendo o que eu estou querendo te dizer. Essa base científica diz o seguinte: se a sua certeza é de que inglês é difícil, qualquer informação que facilite o inglês é bloqueada da sua mente. Você entende o que eu estou te falando? Se você acredita que fluência não é para você, qualquer informação enviada de que é possível que você seja fluente é bloqueada pelo seu cérebro. Por causa desse filtro aqui, ó, é impossível ser fluente sem trocar as crenças. Gente, lembra sempre do que eu falei. Eu não estou falando de estudar inglês. Eu não estou falando de aprender. Eu não estou falando de perder tempo fingindo que está indo para algum lugar. Eu estou falando de uma coisa séria que vai te dar fluência, vai resolver seu problema sem mexer nesse filtro. It's impossible. Impossible. Again, no longo prazo, estudar inglês sem primeiro falar com o límbico, sem primeiro trabalhar sua autoimagem, o seu filtro de ativação reticular, suas certezas e convicções. Se não mexer nisso aqui, primeiro, no longo prazo, estudar inglês é inútil. Inútil. E é por isso que talvez você está me escutando, já estudou inglês 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes e até hoje não é fluente? Não é. Tá entendendo por quê? Alguém já trabalhou seu límbico? Alguém já trabalhou sua autoimagem? Alguém já trabalhou as certezas e convicções que você tem sobre inglês? Alguém já trabalhou para abrir seu filtro de ativação reticular e deixar entrar informação que inglês é fácil, que fluência é possível para você, que existe um método para você se tornar fluente que é gostoso, prazeroso e fácil? Provavelmente não. Senão você não estaria nem aqui me assistindo. Tá entendendo por que tantas escolas de inglês como nunca houve na história e ninguém fala inglês? Terceira chave biológica. Listening mais repetition. Base científica disso aqui, cientista, médico, doutor, PhD, Dr. Bruce Lipton. O que é isso aqui? Deixa eu vir pelo caminho contrário, diretor. Fluência real. Depois, se você quiser, você estuda esse cara. Fluência real só vem se o inglês estiver guardado no seu subconsciente. A fluência que você quer, que é o que eu falei lá no começo, abrir sua boca e falar inglês sem pensar, sem traduzir, sem gaguejar, abrir a boca e falar. Open your mouth and start speaking English quickly, easily, automatically, as you can speak Portuguese. You don't have to think, you don't have to translate, you don't have to wonder, you don't hesitate. You can just open your mouth and speak. Fluência real, desse jeito, só vem se ela estiver no subconsciente. Ela vem e atravessa o consciente e sai da sua boca. Você não pensa no que você fala. E o que a ciência diz é que depois dos 7 anos de idade, só se entra no subconsciente pela repetição. Se eu quiser entrar na fluência subconsciente da escrita, eu tenho que ter repetição de input pela leitura. Se eu quiser
jogar inglês no meu subconsciente, reprogramar meu subconsciente, depois dos 7 anos de idade, só tem como através da repetição. E se eu quiser que ela saia por aqui, eu tenho que ter repetição de listening. A terceira grande, absurda falha da abordagem tradicional. Primeiro, nunca falam com você sobre límbico. Segundo, ficam tentando te ensinar inglês sem trabalhar crenças que não vão deixar você terminar o processo. Então, é uma coisa mais sem sentido do mundo. Vai perder tempo, vai perder dinheiro. Não vai chegar. Terceiro, não posso dizer aqui, mas, cara, infelizmente, pouquíssimos professores e cursos de inglês têm conhecimento que se você já passou de 7 anos de idade, só acessa e reprograma seu subconsciente pela repetição. Fluência real só existe quando ela está guardada no subconsciente. Para eu entrar no subconsciente de um adulto, eu tenho que ter repetição. Para eu entrar no subconsciente de um adulto e produzir fluência falada, eu tenho que ter repetição de áudio, que reproduz o cenário de imersão de uma criança. E aí eu te pergunto, aqui eu gostaria muito que você comentasse. Você que já estudou inglês em algum lugar, principalmente escola tradicional, tinha áudio para ouvir? E se tinha áudio, quanto tempo de áudio tinha para você ouvir versus quanto tempo você passava lendo e escrevendo? Tinha repetição igual tem com criança? Com desenhos, com pais, com escolas? Ou é uma correria desesperada que tem que terminar o módulo, porque tem que fazer a prova? Tem que fazer a prova por quê? Porque tem que passar de módulo. E tem que passar de módulo por quê? Porque tem que cumprir o cronograma. E tem que cumprir o cronograma por quê? Porque tem que pegar o diploma. Ah, entendi. Aí pega o diploma, fala alguma coisa. The book is on the table. E não sai mais nada. Nada. E aí eu me pergunto qual o sentido de passar de módulo? Qual o sentido de ter diploma? Se você não sabe falar o que você fez no módulo. Passou na prova, mas não fala nada. Alguém se identifica com o que eu estou falando? Se você se identificar, digita aqui embaixo, comenta, deixa eu saber da sua história. Gente, resumindo a aula de hoje. Primeiro lugar, primeiro passo de um processo sério de fluência, ativar o meu límbico. Por quê? Conectar meus sonhos com a fluência em inglês. E como eu te disse, nós vamos ter uma atividade. Assim que acabar a aula, vamos disponibilizar uma atividade para você fazer o download e fazer exatamente isso. Ativar o seu sistema límbico e conectar seus sonhos de vida com fluência no inglês. Segundo passo de um processo sério de fluência, autoimagem. Eu consigo me ver fluente? Enquanto eu não derrubar o medo, enquanto eu não derrubar a insegurança, enquanto eu não trabalhar, ressignificar crenças negativas, enquanto eu não eliminar o vício de analisar e traduzir o que entra e o que sai, todo o inglês que eu aprender terá sido em vão. Em vão. Terceiro, repetition through listening. Repetição através de áudios. Aliás, junto com a atividade do límbico, se você ainda não baixou e começou a escutar o áudio do Michael versus Adele, junto com a atividade do límbico, após a aula, você vai poder fazer o download da atividade e do áudio para você experimentar justamente o poder do que eu estou falando. E aí meu pedido para você é o seguinte: faz a atividade, baixa o áudio, coloca no seu celular
e ouve ele o tempo inteiro, daqui até domingo. Ouça o máximo que você puder, que você vai experimentar o poder. Algumas pessoas já fizeram isso e eu já recebi dezenas de mensagens. Quem baixou e colocou no celular e começou a escutar, eu já recebi relatos até de pessoas que foram de 10 para 90% de compreensão só ouvindo o áudio repetição. Por quê? Porque vai entrando no subconsciente, vai reprogramando. Beleza? Esses três pilares biológicos trabalhados num processo cujo foco número 1 é comunicação, é a base verdadeira de um processo cujo futuro é a fluência genuína. Saiu disso aqui, esquece. Porque não fui eu que inventei, não sou eu não criei isso aqui. Quem criou isso aqui foi Deus. Deus fez a gente assim. Eu codifiquei e organizei, mas eu não inventei nada disso aqui. Por isso eu posso afirmar categoricamente, fora disso aqui, não tem influência, gente. É impossível. E talvez você já tenha experimentado várias coisas diferentes disso. Qual delas funcionou? Provavelmente nenhuma, senão você não estaria nem aqui me ouvindo. E, aliás, comenta aqui embaixo o que você acha. Comenta. Eu quero saber, eu quero ouvir. Comenta. Se você já baixou o áudio e está ouvindo, comenta a sua experiência. Comenta suas certezas e convicções negativas sobre o inglês. Comenta se você tem algum sonho, se está fazendo sentido o que eu estou falando para você. Olha quem está aqui, gente. Olha quem está aqui. A dúvida, a desconfiança que todos nós seres humanos temos. Será que esse negócio... Felipe, quando você fala, é lindo. Meu Deus do céu, mas é lindo esse menino falando, gente. Coisa mais linda da vida. Igual minha mãe falando, meu Deus, meu filho falando é lindo demais. Minha esposa também acha, né? Se não tinha casado comigo. Mas será que esta parafernália funciona na vida real? Será que funciona na vida real com adultos? Você acha que eu vou responder essa pergunta? Não. Sabe quem vai responder essa pergunta? Um outro aluno meu. Deixa os meus alunos responderem se funciona ou não. Solta para nós o vídeo e eu já volto. Eu fiz música e às vezes os alunos me falavam, professora, põe a música tal, em inglês tal. Eu falava, não falo inglês. Wish I could say goodbye. I would say I wanted to, maybe even cry for you. Não falo, não entendo, não vou cantar, né? Então, e aí eu comecei a fazer isso de mim. Não, realmente não falo inglês, não vou falar. Don't wanna feel another touch. Don't wanna start another fire. Don't wanna know another kiss. No other name feeling of my lips. E nunca, acho que eu fiz uma música só, Yesterday. Mas eu chamei uma amiga que era professora de inglês, ela passou a letra e aí eles cantaram e eu fiquei de fora. Não, vocês cantam, eu rejo, foi bonito, legal. Don't wanna give my heart away to another stranger, or let another day begin. E depois que eu conheci o Felipe, não só o inglês tem me melhorado, mas a minha vida. Ele tem me feito acreditar em muita coisa que eu posso fazer. Porque às vezes a gente fica assim, a gente está acostumado a fazer aqui, a gente não acredita que a gente é capaz, a gente não se valoriza, né? Me deu vontade de mostrar para vocês uma das razões pelas quais eu faço tudo que eu faço. Essa daqui é
minha família linda do meu coração, minha esposa está ali, quer dizer que eu te amo. E na verdade, se não fosse por ela, eu não estaria nem aqui, porque eu não teria aceitado aquele convite para poder entrar, para descobrir que escola não funciona. Quando eu fui começar minha aula particular, olha que coisa louca. Filmou já, diretor? Isso aqui é minha família amada. Quando eu fui começar minha aula particular, olha que eu não esqueci de contar isso, né? A pessoa me procurou pedindo indicação de um professor. E eu não me julgava, porque era uma pessoa muito importante, muito rica, muito poderosa, e por isso eu não quero citar o nome, muito importante, muito de muito alto escalão, e eu não me sentia nem digno, nem capaz de dar aula para essa pessoa. E ele me procurou pedindo uma indicação de alguém para dar aula particular, e a minha esposa falou assim: ô Bocó, acorda, ele quer que você dê aula para ele. Que mané fulano que é você, rapaz? Você não se tocou, não? É porque ele não quer chegar e falar assim: ô, me dá aula. Aí eu falei: mentira. Ela falou: é lógico, acorda. E aí eu cheguei para ele e falei assim: você quer saber? Era para ele, para a esposa dele. Quer saber? Eu que vou te dar aula. Ele falou: fechou, demorou. Começa quando? E começou o trabalho todo. Mais uma vez ela me empurrou, mais uma vez ela veio com tudo. Muito obrigado, te amo. E é uma das razões de eu fazer tudo que eu faço. Lembra do porquê? Tem que ter porquê. Gente, como é que isso tudo vira o melhor método do mundo de se aprender inglês? É exatamente o que eu vou te mostrar quarta-feira. Exatamente. Gente, eu vou te mostrar a fórmula, uma receita de bolo para você pegar o que você quiser e usar e aprender e se tornar fluente em inglês. Vou te mostrar a fórmula exata do bolo. Exatamente. Essa é a coisa mais passo a passo, receita, fórmula simples, completa que você possa imaginar para você aprender e se tornar fluente em inglês. Lembrando que hoje você já vai poder fazer o download do áudio. Beleza? Avisos finais. Estamos encerrando. Primeira coisa, se você, por algum motivo, nesse momento aqui, pode deixar o foco aqui, tá bom, diretor? No quadro. Se você, por algum motivo, não assistiu essa apresentação desde o primeiro minuto, para tudo agora, volta e assista desde o começo. Aliás, agora pode focar em mim. Essa semana, que eu já te expliquei que é um caso à parte, não são 3 aulas. É uma aula que tem 3 partes completamente interligadas, interconectadas, absurdamente conectadas. E gente, eu posso dizer para você que são basicamente 8 anos preparando isso aqui. Porque essa semana é o resumo mais enxuto do melhor que eu consegui desde os 8 anos atrás que eu mexo com isso. Então, para você pensar, cada minuto, e eu já fiz essa apresentação várias vezes, e eu tirei tudo que eu podia tirar, é a coisa mais enxuta que você possa imaginar. Então, cada minuto é muito importante. Se você não assistiu, desde o primeiro minuto, assim que terminar, volta e assiste tudo de novo desde o começo. Beleza? Segundo aviso, esse aviso aqui, ó, acredite em mim, você vai se arrepender se você não levar ele a sério. Você tem recebido os meus e-mails? Se você não tem recebido os meus e-mails, você tem que fazer uma coisa urgente ainda hoje. Ainda hoje, você precisa pode mandar oi, teste, hello, tô vivo, qualquer coisa para jornada@felipeandreoficial.com.br. jornada@felipeandreoficial.com.br. Pode mandar um oi, pode mandar um teste, qualquer coisa que você quiser, manda para esse e-mail e aí o seu servidor de e-mail vai entender
que você deseja receber os meus e-mails. Se você não tem recebido meus e-mails, provavelmente isso vai te prejudicar ao longo dessa semana, que eu vou mandar várias novidades, vários anúncios, vários avisos. Então, você quer receber os meus e-mails, acredite em mim. Ou então, uma outra solução é você copiar esse endereço de e-mail e jogar lá no seu servidor e ver se ele está em algum lugar. Às vezes foi parar no spam, na lixeira, foi parar na aba de social, foi parar na aba de promoções, atualizações, em algum lugar. E aí, mesmo que você ache ele lá, é importante você responder ou mandar alguma coisa para ele parar de ir para lá e começar a chegar na caixa principal, para você não perder nada do que eu vou falar. Beleza? Extremamente importante que você esteja recebendo meus e-mails na página principal do seu servidor de e-mail. Terceiro aviso: assim que eu parar de falar, 1 segundo depois, vão liberar aqui para você fazer. Embaixo do vídeo vai aparecer um botão, assim que eu terminar de falar, daqui a pouco, embaixo do vídeo vai ter um botão, clicou nele, você vai fazer o download, vai abrir a página, beleza? Daquele jeito lá, tá, Adam? Sem ser o direto, a pessoa cai na página, que se você tiver no seu celular, não vai te atrapalhar. Faz o download das atividades e faz o download do áudio do Michael versus Adele, beleza? Se você tiver num computador, basta que você clique, ele vai abrir uma paginazinha para você, como se fosse um Google Drive. Você seleciona e clica em baixar, ele vai baixar para o seu computador. Se você tiver no seu celular, você vai abrir, ele vai abrir essa paginazinha para você, você vai selecionar e aí ele vai te perguntar: você deseja abrir essas pastas no Dropbox, que é o nome do aplicativo, que é como se fosse um Google Drive? Você vai clicar sim. Ele vai abrir a sua loja de aplicativos. Se for iPhone, vai abrir o App Store. Se for Google Android, vai abrir o Google Play. Você faz o download gratuito do Dropbox, seguro, pode ficar tranquilo. E aí faz o download e acessa por lá. Enfim, pelo computador ou pelo celular, de qualquer jeito, é muito simples e muito fácil de você baixar. Se tiver alguma dúvida também, só deixa nos comentários ou manda um e-mail pra gente que a gente te ajuda. Mas faça hoje o download das 2 atividades e começa hoje a ouvir e a responder, ok? Quarto aviso: domingo, meia-noite, tudo sai do ar. Não deixa a coisa para depois. Essa semana, se fluência é importante para você, essa é a semana de você priorizar essas videoaulas que a gente está fazendo aqui, ok?